Olá, olá, parece que estamos então aqui para mais um vídeo, para a nossa série Programar em C#, e hoje vamos falar sobre erros comuns. Ok, este vídeo é capaz de ser um bocadinho comprido, ou talvez não, depende da forma que eu vou explicar as coisas, e hoje vamos aprender então os 3 tipos de erros existentes. Portanto, existem 3 tipos de erros: os erros de compilação, os erros de tempo de execução e os erros de lógica. Ok, primeiro, os erros de compilação são erros que impedem a execução da nossa aplicação e são maioritariamente causados pelo mau digitar do nosso código, por exemplo, a não inserção de o ponto e vírgula para finalizar uma determinada linha de código. Ok? Isso impede-nos assim de executar a nossa aplicação. Mas já vamos perceber isso a seguir. Os erros de tempo de execução são erros que ocorrem enquanto a nossa aplicação é executada, ou seja, enquanto a aplicação está a correr é dado um erro. Quando uma determinada operação tenta acontecer e essa operação é impossível de ser executada, por exemplo, a divisão por zero, é impossível dividirmos por zero. E depois os erros de lógica, que são os mais difíceis de localizar e corrigir, porque são erros que impedem que a nossa aplicação faça o que é que pretende fazer, ou seja, o nosso código é complicado e executa sem erros. Peço desculpa, não é complicado. O nosso código é compilado e é executado sem erros, mas o resultado de uma operação pode acabar por não ser o esperado. Por exemplo, não complementar uma dada variável do tipo string. Ok. Neste vídeo eu vou comentar, por exemplo, aqui eu vou começar por dizer que vou explicar primeiro um erro. Peço desculpa. Um erro de compilação. Ok. E agora vou explicar então o erro. Ok, como eu disse, no exemplo foi a não inserção do ponto e vírgula para... Eu vou colocar aqui o C em minúscula, que é o que eu tenho aqui. Ok. Como eu disse, a não inserção do ponto e vírgula para finalizar uma determinada linha de código. Ou seja, se nós não colocamos um ponto e vírgula, vamos escrever, por exemplo, aqui uma string, nome eu sou uma string. Vocês devem estar a ouvir um cão, peço desculpa, neste caso é do meu vizinho, portanto eu não tenho qualquer culpa. Tem que mesmo que ser. Ok. Portanto, nós temos um determinado erro aqui que nos impede então de executar a nossa aplicação. Portanto, se eu executar a aplicação, será dado um erro. Ou seja, existem erros na construção da nossa aplicação. Nós podemos escolher continuar e é óbvio que se continuarmos dará um erro, ou então resolver e correr a última build. Ok. Porquê? Porque temos então um erro de é esperado um ponto e vírgula. Ou seja, é este erro de compilação que nos impede então de executar a nossa aplicação ou pelo menos nos dá um determinado aviso. Ok. Agora vou explicar o seguinte, que é basicamente o erro de tempo de execução. Vamos escrever aqui então erro de tempo de execução. E agora vou explicar então o seguinte. Vamos escolher então dos variáveis, por exemplo, int x pode ser 10 e agora o y toma valor de 0. Ok, temos então aqui duas variáveis, temos o x que toma valor do tipo inteiro, as duas variáveis do tipo inteiro, temos então o x que toma valor de 10 e o y que toma valor de 0. Agora o exemplo que eu dei foi a divisão por 0, que é basicamente o que nós fazemos, tentar dividir o 10 por 0, e para isso vamos fazer o seguinte, escrever aqui a função writeLine pertencente à classe console, aqui o cifrão, abrir e fechar a string e vamos escrever o seguinte, por exemplo, resultado da divisão, neste caso não será nenhum que dará um erro, mas vamos então verificar isso, que é basicamente o x a dividir pelo y, resumido é 10 a dividir por 0. E é óbvio que isto aqui dará um erro. Ok. Vamos ver então aqui a diferença do que aqui irá acontecer. Se nos vai impedir de executar, é óbvio que não temos qualquer tipo de erro. Se colocássemos, por exemplo, aqui diretamente o 10 a dividir por 0, o compilador já detectava que seria impossível executar, porque estamos a tentar dividir por 0. Agora, como são variáveis, ele não detecta só ao executar. Ok. Vamos então aqui. Start, ou F5, como preferirem. E temos então aqui o nosso pedaço de código que deu automaticamente logo um erro, a dizer que
houve uma tentativa de dividir por zero, o que é impossível. Portanto, nós podemos ver aqui que já temos uma diferença entre os erros de compilação e os erros de execução, que é os erros de compilação, tal como já disse, impedem a execução da nossa aplicação, mas os erros de tempo de execução são erros que ocorrem enquanto a nossa aplicação está a ser executada. Foi o que aconteceu aqui. A nossa aplicação executou e quando chegou a esta linha, reparou que foi então impossível dividir por zero e terminou então e mostrou-nos o dado erro. Ok. Agora vamos para um erro. Vou explicar com uma coisa simples, que é basicamente inserir o primeiro nome e o último nome e vamos, entre aspas, esquecer do primeiro nome, de inserir o primeiro nome. E isso será um erro de lógica, mas um erro de lógica que não tem qualquer sentido, é mesmo só para vocês perceberem. Ok. Vamos então aqui para o erro de lógica, que, como eu já disse, volto a relembrar, são os mais difíceis de localizar e corrigir, porque não é um erro que o compilador reconheça, ou então em plena execução, tipo os erros de tempo de execução, compreendam, e é sim um erro nosso. Ok? É um erro que nós programamos ou escrevemos algum código incorretamente e tivemos uma lógica incorreta. Ok, vamos fazer o seguinte. Vamos criar então aqui duas variáveis do tipo string. Será primeiro nome. E atenção que para inicializarmos uma string em primeiro nome, uma variável do tipo string para inicializarmos vazia, podemos colocar as duas aspas, como já devem ter entendido, ou então escrever o seguinte, que é basicamente string.empty. Ok? Tem aqui a descrição, que basicamente representa uma string vazia. Pronto. E vamos criar agora o último nome, que nem sequer vamos inicializar. Quer dizer, até podemos. Vamos colocar então string também, .empty. Pronto. Também estão duas strings, duas variáveis de tipo string, que é basicamente o primeiro nome e o último nome, que tomam o valor de uma string vazia. Agora o que temos que fazer é basicamente um CW, que é basicamente o console.writeLine, e dizer insere o teu último nome. Como eu já disse, vamos aqui esquecer de colocar o primeiro nome, só para mostrar que é um erro de lógica. Vamos aqui, último nome é igual a console.readline. Ok, e aqui será também, em vez de ser writeLine, será write. Podemos escrever à frente e não em baixo. E aqui só temos agora que finalizar com nome, dois pontos, primeiro nome, fechar com chavetas, abrir novamente chavetas e fechar a string e aqui último nome. Ok, se executarmos este pedaço de código, eu estava a apagar aqui essas bibliotecas primeiro. Se executarmos, aumentei o zoom sem querer. Ok, pode estar até assim. Vamos por aqui 133, que é o que costuma estar. Ou não. Dependendo. O zoom acaba sempre a mudar sempre, porque vou-me esquecendo de como é que estava o zoom. Ok, vamos colocar assim. Vamos executar o nosso pedaço de código e perceber qual o erro de lógica. Claro, isto dará erro. Pois, eu tenho que comentar essa linha. Senão dará sempre o erro de tempo de execução. Ok, eu vou comentar. E agora, se executarmos o nosso pedaço de código, vai aparecer então insere o teu último nome, algo normalíssimo, que já tínhamos aprendido a trabalhar com a função readline. Escrevemos Enter, neste caso é Silva, último nome. E agora podem ver que só aparece o Silva. Porquê? Porque não tivemos a possibilidade de inserir então o primeiro nome. Ou seja, foi a nossa lógica, aqui não foi a nossa lógica, foi propositado, mas foi a nossa lógica que fez com que isto acontecesse. E não houve qualquer tipo de erro. Ou seja, nós queríamos que uma determinada coisa acontecesse e não aconteceu por nossa causa, devido à nossa própria lógica e à nossa forma de pensar. Portanto, eu espero que tenham percebido então os três tipos de erro, que é o erro de compilação, o erro de tempo de execução e depois sim o erro de lógica. Espero que tenham percebido também que os erros lógicos são os mais difíceis de localizar e corrigir, porque corrigir nem tanto é mais a parte de localizar, porque se não localizarmos, peço desculpa, não o podemos corrigir, ok? Portanto, no próximo vídeo vamos falar sobre arrays multidimensionais, que é uma coisa que eu aconselho a não perderem. Portanto, até o dia de amanhã e
Happy Coding!